atrasada. Pronto, vai. Deixa eu botar aqui para acompanhar também no Facebook. Eu também estou entrando. Foi, né? Ao vivo. Já entrou, viu, Messi? Pronto. Fabi, você consegue me falar se tem já gente? Se eu entrar no Facebook, eu vou ficar vendo o eco da minha voz. Não tem, não. 2 pessoas. Tem 2 pessoas, mas sou eu e você, né? Espera só um pouco, né? Esperar um pouquinho. Tá, 9 pessoas. Tem gente dando ok. Aqui tem um delay, eu vejo 4 pessoas, mas então não tem problema. Agora eu não consigo ver o nome, né? A não ser que as pessoas comecem a fazer comentários. Vejo que tem 9. Acho que a gente já pode começar, né? Tá, atualizou já, agora eu consigo ver. Oi, boa tarde, Dani. Bom, a gente atrasou um pouquinho aqui por questões técnicas. Peço desculpa aí para vocês. E já estamos às 3, eu, a Fabi, a Fabiana é fundadora do Delagra, eu como cofundadora. E hoje a gente está recebendo mais uma participação especial, e hoje é a Anitta Loureiro de Oliveira. Então, eu vou fazer um resumo de apresentação dela, como a gente já costuma fazer, e um resumo, porque também é um currículo bem grande, e ela atua em várias frentes aqui. Então, vamos lá, vou começar. Boa tarde, Sônia. O pessoal já está mandando comentários aqui, legal. Então, a Anitta, ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, mestrada em Geografia pela Universidade Federal também, doutora de Planejamento Urbano e Regional pela Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, docente na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atual professora associada do Departamento de Geografia, tutora do programa PET Geografia, coordenadora do grupo de pesquisa em Geografia, Cultura e Existência do Cotidiano, e tem a coletiva Vandana Shiva, enfim, várias pesquisas na área de geografia urbana e cultural, atuante dedicada a consolidar uma geografia corporificada com base na epistemologia feminista e em perspectiva anticolonial. Vários projetos de pesquisa. Um dos projetos que a gente conheceu a professora Anitta foi através de um artigo dela, mas além disso ela tem outros livros publicados e artigos também em vários outros livros, como, por exemplo, Mulheres e Ação Política, Lutas Feministas pelo Direito à Cidade. E numa apresentação, em um dos sites de apresentação, ela diz assim: a maternidade de 2016 trouxe o interesse de pesquisa para a política do cuidado e para o desafio da conciliação da maternidade com a vida acadêmica científica, que tornaram-se temas de reflexão permanente desde então. E eu recebi o artigo, né, que foi a espacialidade aberta e relacional do lar, a arte de conciliar maternidade, trabalho doméstico e trabalho remoto na pandemia do Covid-19. Recebi esse artigo de uma outra professora, mãe de 2 filhos também, minha prima Carolina Vital, e desde o contato que eu tive com o artigo, a Fabiana também, a gente conseguiu se identificar muito, principalmente com o momento que a gente está vivendo da pandemia, o acolhimento, as escutas que a gente tem feito pela Delagra, em sua maioria mulheres, vítimas de violência, e a gente vai falar sobre isso no decorrer da live. Muito obrigada, Anitta, por ter aceito o nosso convite, e a gente gostaria que você falasse um pouquinho, começasse a falar um pouquinho desse trabalho, o que te levou a escrever esse artigo. A gente estava falando um pouquinho antes de entrar ao vivo, né?
E também eu fiquei muito curiosa sobre esse coletivo Vandana Shiva também, se puder falar um pouquinho desses seus projetos para a gente. Tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde, agradeço a Mércia e Fabiana pelo convite no Instituto Del Ágora. É uma alegria poder estar falando sobre esse tema e saber que esse artigo que eu escrevi até de forma como uma escrita, né, que é curativa pelo momento intenso dos primeiros 40 dias do confinamento diante da pandemia, né, um momento tão difícil e mexe tanto com as nossas emoções, saber que esse artigo está circulando por professores de escola, fiquei muito feliz em saber disso. Enfim, vou falar um pouco, né, disso que a Mércia já adiantou, como a maternidade me fez refletir sobre os meus próprios temas de pesquisa e meus interesses também, diante da realidade do próprio desafio, que é ser mãe na academia, né, ser mãe docente, ser uma mãe, uma professora de uma universidade e que tem a oportunidade de pesquisar também aquilo que experimenta, né? Já há bastante tempo eu tenho interesse pelas questões da cultura, da subjetividade, né? No meu próprio doutorado eu me pus a pensar sobre refletir a vida urbana através da música. Eu era muito jovem, terminei o doutorado com 30 anos e era estimulada pela minha orientadora de doutorado, que era Ana Clara Torres Ribeiro, já falecida, a pensar sobre essas questões, né, que nos atravessam e, no caso ali, pensar o planejamento urbano a partir dos sujeitos e da ação dos sujeitos na cidade. Daí porque cada vez mais a geografia urbana que eu faço, que eu leciono, tem a ver com esses outros temas que vêm me atravessando nos últimos 10 anos que eu estou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, certamente, de lá para cá, eu aprendi muito, especialmente no contato com os estudantes, as estudantes que a gente trabalha, né? E aí eu estou vendo aqui a Roberta Russo, que é minha colega na coletiva, coordena comigo a coletiva Vandana Shiva, e é um grupo que a gente foi estimulado a criar justamente, enfim, com várias mudanças, já tinha tido um coletivo anteriormente, das ações territoriais de resistência, mas os temas, né, especialmente das geografias feministas, foram nos atravessando, e outras referências, como a própria Vandana Shiva, que dá nome à coletiva, que vem justamente de outras reflexões que a própria Roberta traz, né, de outros interesses sobre por exemplo, a questão das sementes, né, sementes transgênicas e qual o impacto disso na vida, especialmente das mulheres que lidam com a agricultura, mas de várias outras possibilidades que a obra da Vandana Shiva nos inspira. Então, esse conjunto de referências, os interesses dos estudantes e das estudantes com relação ao feminismo nos estimulou a criar a Vandana Shiva, né, essa coletiva, que aí a gente foi ousando pensar outros temas, o transfeminismo e outros diálogos que só o estímulo feito pelos estudantes e pelas estudantes também nos fortalecem, né, nesse caminho, né? Então, vindo das experiências deles também, né, nesse diálogo permanente que tem para a gente, aparece como um princípio de método, né? A questão do diálogo, da sensibilidade também, das questões do outro. Então, tem um artigo que eu faço em homenagem à Ana Clara, que é para uma episteme dialógica, sensível e criativa. Eu acho que isso dá um pouco o direcionamento do que eu tento fazer na pesquisa, né? Uma pesquisa que seja dialógica, no sentido de se estabelecer sempre a partir do diálogo, mesmo da troca, sensível, porque está aí sensível para temas e para sujeitos que, geralmente e frequentemente, a ciência acaba ocultando ou dando pouca visibilidade, criativa, porque a gente tenta também criar outras coisas que para dar conta dos nossos interesses mesmo, né? Então, outras metodologias, outras formas de fazer ciência, ou de não fazer ciência e produzir conhecimento outro, né? Vocês estão ouvindo fogos aí atrás, mas enfim. Eu moro no alto do morro e ecoa todo o vale aqui, então, enfim. E pensar para a geografia, essa coisa do lugar onde a gente está, né, da espacialidade é muito importante. Então, esse artigo eu falo, por exemplo, da espacialidade aberta e relacional do lar. Obviamente, foi esse momento da pandemia que me colocou mais diretamente interessada por pensar a casa, né? Não era um objeto de pesquisa direto meu, como
falei anteriormente, tinha uma perspectiva de pensar a cidade, a vida urbana, mas como o confinamento nos obrigou a refletir sobre o que estava acontecendo em casa, né, e dentro de casa, eu achei que a geografia poderia ser útil também para me ajudar nesse momento a compreender essas relações que estão em casa, mas que não são exatamente privadas, né, assim, apenas. A gente reproduz em casa muitos dos outros interesses, das outras experiências que a gente vive também na rua. Então, em casa ou na rua, por exemplo, não necessariamente estou falando de mim, mas a gente pode viver cortes, né, mesmo de opressão de gênero, de classe, e aí é preciso também falar que se a geografia feminista, especialmente o feminismo, a epistemologia feminista, me estimula a pensar a subjetividade, mais especificamente a posicionalidade na ciência, eu falo a partir de um ponto de vista que é necessariamente parcial. Então, eu tenho que reconhecer também os limites da minha interpretação, né, sobre a maternidade, sobre a cidade, ou sobre qualquer outro tema. Anitta, eu, assim, fiquei encantada com o seu trabalho, né, porque, para mim, eu digo assim, né, eu tenho aprendido muito com cada pessoa que a gente conversa, né, e eu lendo o seu trabalho, né, claro, eu acho que os saberes, eles isso é muito importante, essa troca que a gente está fazendo aqui, porque exatamente a gente pode dialogar, eu disse, nossa, como é possível dialogar a psicanálise com esse, digamos assim, essa coisa que o que você chama de geografias feministas, né, a sua própria prática, e dentro disso que você coloca, né, de poder falar um pouco das coletividades, né, o que está invisibilizado a partir de sua metodologia criativa, eu acho isso muito, muito bacana, sabe? Se você pudesse falar, né, um pouco mais sobre essa questão do lar, porque durante o confinamento, uma coisa me chamou muita atenção, né, que foi, a gente como associação recebemos muita demanda, né, como a gente estava conversando com você, de mulheres que sofrem violência dentro do lar, né, dentro, que a gente costuma pensar que a violência contra a mulher fora, porque a cidade, né, você fala disso, né, quer dizer, a cidade muitas vezes não é pensada, a mulher é muito mais exposta, né, enfim. Mas a violência contra a mulher, ela muitas vezes está dentro de casa, né, com os companheiros, enfim, a gente sabe disso. Então, havia uma questão muito difícil, que era a própria privacidade, para essas pessoas poderem falar, né? Inclusive, dizer, como é que eu vou fazer uma denúncia? Eu estou na minha casa, tem uma pessoa, né, que era muito, isso foi muito forte. Então, muitas vezes não tinha nem como falar no telefone, porque na própria casa há a dificuldade da privacidade, né? E como você disse, o lar reflete questões subjetivas de conflitos, né, de angústias. E como a gente pode ver, isso eu acho que foi muito mais realçado, ficou muito mais evidente no confinamento, né? Essa questão da própria violência, né? Porque eu não tenho agora para te dar, mas os números aumentaram muito, né? Inclusive de mortes de mulheres. Eu sei porque eu tenho um grupo de mulheres que elas, assim, a gente discute isso. Então, estavam falando exatamente, o número, aqui na Espanha, pelo menos, subiu bastante. Então, se você pudesse falar um pouco disso, Anitta, dessa questão o que você fala um pouco dessa coisa do lar docilar, né, esse conceito, um pouco de que não é bem assim, né, que no lar, ou seja, tem um reflexo muito maior, né, queria te escutar um pouco. Tem uma pensadora da geografia, né, uma autora, a Doreen Massey, que ela fala esse conceito do espaço aberto e relacional vem dessa reflexão que ela faz, né? Então, da gente reconhecer primeiro que é um espaço aberto no sentido das coisas atravessarem, né? Você vê, os fogos estão acontecendo em outro lugar e estão aqui chegando até vocês aí na Espanha. Então, assim, tem uma abertura, né, que a gente quando vai pensar a casa, não está pensando só a casa, a gente está pensando essas relações que se estabelecem para fora da casa, né? E aí, desde a família mais ampliada até as relações, por exemplo, como que o que acontece hoje em casa está relacionado com o que está acontecendo na escola, por exemplo, o fechamento das escolas e a presença das crianças em casa. Então, vários tipos de relação, né, estão acontecendo, inclusive essa da falta de oportunidade das mulheres acessarem os serviços públicos, né, e as políticas
que garantem o mínimo de proteção contra a violência, né, que atinge mais fortemente as mulheres. Mas, como diz a Bell Hooks, é uma violência que muitas vezes é chamada violência doméstica, mas que o termo não é muito apropriado, justamente porque esconde um pouco dessa violência patriarcal que atinge também as crianças, né? Atinge forte, muitas vezes, viram mesmo que já estão, né, com violência. Um pouquinho. Cortou até quando você começou a falar das crianças. Vai repetir, por favor. Para mim ficou normal. Essa violência patriarcal, ela se reproduz, né? E as mulheres muitas vezes são também aquelas que vão tratar com violências as suas crianças, né? As crianças estão ali. E a gente precisa pensar sobre isso também, né? Então, daí tem algumas ações, por exemplo, de mulheres que estão pensando educação não violenta, né? Vem da comunicação não violenta também, para se pensar também como que a gente acaba reproduzindo essa violência, e não sempre, óbvio, a gente está aqui falando da violência que homens, né, perpetram sobre mulheres, então, mas para a gente pensar também de que maneira essa violência acaba se reproduzindo, e que aí a gente está criando meninos ou meninas que vão aceitar a violência como um modo de faço isso por amor, faço isso para o seu bem, né? E aí, enfim, bate na criação. Então, a gente precisa pensar essas questões. Quando a gente pensa o cuidado, né, por isso que o olhar da Bell Hooks para essa questão foi muito interessante, por várias questões, né, mas nesse caso especificamente, pensar a violência não como doméstica, mas como uma violência patriarcal, e que não incide apenas sobre as mulheres, apesar de incidir muito fortemente sobre as mulheres, incide também sobre as crianças. E aí, nesse caso, crianças, meninas ou meninos, ou enfim, também toda essa questão do que não está nesse mundo bipolar, nesse mundo normativo, né? E aí o tanto de violência, por exemplo, que crianças que já demonstram, né, esse perfil, por exemplo, LGBT, né? E isso vai também fortemente atingir essas crianças, né? E muitas vezes não vem só dos homens. Eu queria só fazer um... Desculpa, eu acho que eu te cortei, mas eu queria aproveitar isso que você estava falando, que você citou a Bell Hooks, e você fala sobre a violência no seu artigo, você diz assim, que a violência doméstica, falar isso acaba sendo um termo suave, né, que suaviza, como se fosse algo aceitável, né, e para trazer um pouco para o cotidiano, para as pessoas que estão vendo para a gente, um exemplo... tem uma série no Netflix brasileira que chama Bom Dia Verônica, né? Então ela começa a retratar um casal, um homem que até um certo momento ele é apenas um casal normal, né? E ela tem uma cena que ela sofre uma violência extremamente, acredito, cotidiana ali, só que mais uma vez a ficção depois leva esse homem para um perfil de psicose, um serial killer, então acaba tirando o que poderia ser uma ajuda, né, para outras mulheres se verem ali, entenderem que muitas vezes as mulheres não sabem que estão passando por violência, né, então ele ali na mesa do jantar, enfim, ela faz alguma coisa errada, ele já começa, você é uma burra, você não faz nada direito, não sei o quê, e ele se torna extremamente agressivo, se joga comida quente em cima, assim, é uma cena que você fica paralisada, né, vendo aquilo de tão real que fica a cena. Só que, infelizmente, vai para esse lado depois, né, do que não... isso não é comigo, né, porque, não, ele é louco, ele... Né, ali ele mata várias mulheres e tal, que entra numa questão que a gente, na escuta, a mulher se coloca numa posição de culpa, né? Então, a gente trabalha isso para que ela entenda que ela não tem culpa, porque ela acha que o que ela fez gerou a violência, né? Que por ela não ter se comportado, entre aspas, gerou a violência, né? Então... quando a gente pensa nessas questões, me vem sempre relatos muito próximos, inclusive, de amigas que vivem situações, e aí é justamente isso. Será que eu sou louca? Eu estou pesando a relação, eu estou cobrando. Então, eu falei para vocês que nos grupos, né, mesmo de amigas ou colegas de trabalho, a gente costuma trocar isso, como estão, né, os parceiros, os namorados, os pais dos filhos, como estão essas relações, né? E muitas vezes é difícil que a mulher reconheça que aquela relação
é uma relação abusiva, né? É uma relação que é violenta, porque não bate, mas agride de outras formas, verbalmente, psicologicamente. Então, isso é um desafio, né? Esse reconhecimento. Então, eu acredito que nesse aspecto, pensar e trazer os homens para pensar também essas questões é importante, né? Porque é preciso refletir. Mas agora também tem aquele outro lado que são as mulheres com um certo cansaço de ter que ensinar aos homens, né, o que elas estão aprendendo, muitas vezes até com o próprio feminismo, né, e com outros movimentos políticos, e a gente ter que debater isso cotidianamente nas nossas relações, e pode ser cansativo também. Então, mesmo daquelas mulheres que não estão vivendo a violência em si, mas que querem, por exemplo, discutir a desigualdade da distribuição do trabalho, né, da divisão do trabalho doméstico, isso tensiona, tem criado vários conflitos entre casais, né, bom, além dos números de aumento da violência, recentemente a gente soube, por uma outra referência da geografia feminista, que trouxe isso numa fala dela, que o número de separações, de divórcio, tem aumentado também muito, e mais a pedido de mulheres. Então, isso também revela, né, ela falava na ocasião que o casamento faz mal às mulheres, o casamento hétero tende enfim, de alguma forma, né, prejudicar as mulheres, assim, porque justamente isso, vão ser responsabilizadas pelo cuidado da casa, pelo cuidado dos filhos. Esse seria o, aspas, normal, quando você falou assim, de se adequar, né, né, desse comportamento, o que se espera, né? Outro dia a gente estava discutindo isso num grupo do WhatsApp entre amigos, eu ouvi uma outra amiga que, por outra razão, me mandou uma música, né, do Francisco El Hombre, que é uma banda que tem uma música chamada Louca, como é que... Ai, agora me deu um branco. Enfim, uma música que fala louca ou má, né? Alguém podia até falar isso ali no chat para me lembrar, mas é isso, assim, a música coloca isso, a mulher que não se adequa, que não se comporta como se espera numa sociedade machista, patriarcal, ela é considerada louca ou má, né? Então, e é isso, você está louca, por que você está querendo discutir a maternidade? Né? Você está se lamentando da maternidade. Tanta mulher queria ser mãe, você mesma queria ser mãe. Sim, eu queria ser mãe, mas isso não significa que eu preciso deixar de ser, por exemplo, ter o meu tempo para autocuidado, ou me sentir culpada frequentemente, como se eu mesma, né? Eu mesma que escrevo sobre isso, estou escrevendo aquilo porque esse artigo eu escrevo ali relatando como é desafiador ter que se trancar no quarto, dizer não para o filho várias vezes por dia, né, para trabalhar, e essa criança fica pedindo só para brincar. Como que você, às vezes, entupida de demandas de trabalho, consegue ter emocional equilibrado para ir brincar? Brincar, às vezes, é uma brincadeira que você, além de tudo, não quer brincar, né? Pena dos desafios de ter que se preocupar com o emocional de outra pessoa, que é uma criança que, enfim, também está privada. Também. Privada de contato com outras crianças, né? Foi tirada de um contexto diferente do que a gente percebe, e já é tão difícil, né? Mexe com o nosso emocional também, ver a criança em algum sofrimento também, né? Eu achei isso que você diz muito interessante, Anitta, porque eu acho que fica um debate extremamente invisibilizado, sabe? Porque a tendência, né, como você coloca nos seus trabalhos, né, é que se naturalize, né, o instinto materno. Como se as mulheres nascessem já, né, o discurso da ciência, né, ao biológico define, inclusive, o instinto materno, como se a gente já estivesse, vamos dizer assim, a gente nasce, né, as meninas já são, com a bonequinha, já vai treinando, é como algo né, instintivo. Né? Às vezes eu acho engraçado esses livros, geralmente são americanos, que ensinam a mulher a ser mãe, né, como se todas as mulheres ali fossem ser mãe do mesmo jeito, como se fosse uma coisa única, né? E a gente sabe, até o próprio discurso da psicanálise vai dizer que cada mulher se constrói uma a uma. E, assim, a mãe também. Então, como você está dizendo, é muito difícil, até eu acho, para as próprias mulheres assumirem, né? Nossa, essa coisa de... Eu não suporto mais, tá? Essa coisa, porque aí vem uma culpa, né? Poxa, né? E num dos seus artigos você fala isso, como o confinamento, né, Anitta, a princípio se falou numa desaceleração, mas está havendo uma exaustão, né, a exaustão de que nós mulheres não conseguimos dar conta do filho
né, vamos dizer assim, das nossas profissões, né, porque é um excesso, né, e sempre é algo que cabe, é como se fosse, não, o cuidado da criança é a mulher, então, né, quer dizer, e o confinamento sempre realçou, né, essa coisa, né, de que tudo isso, esses excessos, né, que por sermos mulheres, recai para a gente, né. E aí a gente precisa também discutir, pensar, né, quando eu falei do olhar limitado, né, que a gente precisa reconhecer que a gente tem um limite, a gente vê parcialmente, a gente analisa parcialmente tudo isso que a gente está prontificando aqui a tentar analisar, porque também que mulher, né? Essa mulher é uma mulher que precisa ser pensada com vários recortes, né, de classe, né, inclusive questões, a gente está falando sempre de uma mulher cis, mas a gente poderia estar falando de uma mulher trans, né? Inclusive para a maternidade, corpos trans podem gerar, e aí homens trans podem gerar uma criança. Enfim, é tudo bastante complexo se a gente for pensar nisso. Mas se a gente for olhar, por exemplo, do que eu estou analisando ali naquele artigo, né, de uma mulher cis, hétero, numa relação com o pai da criança, já tem uma série de privilégios aí, né? Tô podendo dividir esse cuidado, e esse homem vai se colocar ou não disponível para dividir esse cuidado, mas tem essa condição. E aí, tudo isso a gente pode ver como o que deveria ser dado, né? O pai ser pai, acaba sendo visto como um fato exótico, né? Olha como ele cuida, ele ganha vários biscoitos, né? Vários elogios por isso, e as mulheres não. Então, isso também é um dado daquele que traz a espacialidade do lar, né? Para esse lugar aberto e relacional, porque o tempo todo o homem que faz, ele ganha os louros desse fazer, dessa parentalidade, né, dessa paternidade ou paternagem ativa, tem até nome, né, e a mulher não, é o básico, a obrigação, se não fizer não é uma boa mãe. Então esse julgamento da boa mãe também está muito relacionado, daí o aspecto relacional também, a essa parentalidade que não é dividida. Então as mães solo, né, por exemplo, aí se você é uma mãe solo migrante, né, tudo isso vai exigindo um olhar analítico também interseccional, né, para essa questão. Então, no caso do Brasil, por exemplo, muitas mães, como eu, de classe média, podem terceirizar, né, no caso, pelo menos com a escola. No momento de pandemia, não. Aí você também perdeu toda a terceirização do trabalho, né, o trabalho doméstico remunerado. Eu não tinha, mas muitas mulheres têm uma pessoa que limpa a casa, que cuida da criança, uma babá, etc. No Brasil, esse tipo de relação é muito cortado pela nossa própria história, né, de escravidão, que deixou esses resquícios, essa mentalidade de que para uma mulher ir para o mercado de trabalho, provavelmente ela vai contar com outra mulher, né? Porque os homens também muitas vezes não estão disponíveis, estão trabalhando também, temos que terceirizar esse cuidado. Eu nem estou falando da pandemia, né? Estou falando até de outro tempo. Mas esse lugar da terceirização, né, do cuidado doméstico, por exemplo, do cuidar da casa, né, da limpeza, da comida, da alimentação, tudo isso, quando ela é terceirizada, era para uma mulher que ela é mais pobre, né, e é uma mulher que, além de ser mais pobre, no caso do Brasil, nitidamente, é uma mulher negra, né, e aí se a gente for olhar os dados, talvez eu não tenha esses dados todos à mão aqui, mas é bem dramática a questão do trabalho doméstico no Brasil. Por exemplo, tem uns dados aqui de 2015, 6 milhões de trabalhadores domésticos. Desses 6 milhões, 5.700 são mulheres. E dessas 5.700.000, 3.700.000 são mulheres negras. Então, quem é que cuida do trabalho doméstico? Né? E por que esse trabalho é tão desvalorizado? A gente poderia usar outras autoras para pensar essa condição domesticada das mulheres, né? Porque o trabalho doméstico foi destinado historicamente às mulheres, né? E no caso, com outras questões de raça e classe, a gente consegue entender melhor por que a gente vive essa situação que a gente vive no Brasil, por exemplo. E fora do Brasil, na Europa, eu poderia colocar, em vez de mulheres negras, migrantes, por exemplo, né? Que geralmente são as que vão fazer esses trabalhos que têm remuneração mais baixa. Aproveitando isso que você está falando sobre historicamente, né? Realmente, a modernidade inventou o amor materno, né? Então, houve uma necessidade econômica para que se criasse um cuidado, para que, né, para manter mesmo, né, as crianças vivas. Então, foi uma necessidade econômica que foi criado um discurso médico, um discurso psicológico, de leis,
para amparar esse cuidado que deveria ser passado para as mulheres, né? Então, falando de dados aqui, então foi após 1760 a invenção desse termo amor materno, né, como valor ao mesmo tempo natural e social, né? Então, seria favorável à sociedade, incentivando a mulher a assumir diretamente o cuidado com a prole, né? É uma referência da Solange Maria. E aí ela faz um outro artigo também que fala sobre isso, ela faz um link sobre a dominação dos corpos, né? Então, colocar a mulher nesse lugar de dominação é um controle social, né? Então, isso vai se reiterando, né? Então, o corpo, ele sempre é uma maneira de controlar. Então, a questão da fertilidade, né? A mulher, ela é como se ela tivesse um prazo de validade, né? Então, até enquanto a mulher ainda, ela consegue gerar um filho, né? Então, até a decisão de gerar um filho ainda espanta, né? Se decidir não ter um filho, ou enfim, até chega a chegada da menopausa, porque aí a mulher já está envelhecendo, mas também tem esse resquício histórico, né? Que enquanto a mulher produz, gera uma outra vida. Então, e tem todas as formas de industrializar isso também, né? A Vandana Shiva também foi uma outra coisa que eu me lembro de ter lido com ela e ter me impactado. Essa coisa das mulheres, por exemplo, das CEOs, né, de empresa. Eu estou no auge da minha carreira, mas eu também queria ser mãe, estou no auge também, daqui a pouco eu começo a produzir menos, né? Minha fertilidade vai cair. Então eu faço o quê? A indústria rapidamente inventa uma forma de congelar seus óvulos e vender meios para que controle seu corpo. Então, olha, você entra na empresa agora, ganha esse salário enorme, a empresa paga o congelamento dos seus óvulos para você não ter problema futuramente. Então, a gente pensa também, né, dentro dessa perspectiva, do corpo como território, né? Qual é o aspecto, né, do corpo território que nos interessa? A gente tem realmente poder? Qual é o poder que está em disputa aí, né? Esse poder é um poder que vem de fora ou é a nossa própria condição de determinar e de decidir sobre o nosso próprio corpo? Isso vai relativo às discussões sobre o aborto, né? Sobre até na geografia tem a geopolítica do aborto. Sofia Saracosini fala dessa geopolítica do aborto, que vai desde dos grupos, dos povos indígenas que precisam usar a própria reprodução como garantia, né, da sua própria existência, então gerar um filho numa situação de luta pela sua própria existência, pela permanência, é uma força importante, né, e ao mesmo tempo as mulheres lutando pelo direito de decidirem sobre seus próprios corpos. Então são várias lutas que passam aí por esse corpo território, né? Anita, eu até queria falar com você sobre aborto, esse tema que eu acho que é muito importante. Antes, tem aqui várias pessoas, né? Eu acho que a gente, só para dizer aqui, muita gente dizendo, oi, Maria Inês Bueno, Denis Araújo, Kelly Zamparo Garcia, Vera Alexandra Oliveira, Ditinha Bueno Magro, não podemos esquecer a violência psicológica, Ditinha Bueno Magro, Paulo Willis, olá, Fabiane Messer, parabéns pelos excelentes debates. Mar Remberg, as mães são julgadas o tempo inteiro. Roberta Aruso, triste, louca ou má? Música, é o nome da música. Francisco de Ombre. É Lombre. Também o nome da música. Paulo Willis disse, Francisco é Lombre. Triste, louca. Ele também falou. Assisti um show dele no Rio de Janeiro com o Geraldo Cerdas Vaga. E Carolina Valentim Sabino diz que a primeira função da educação é ensinar a ver, olhar para todos sem julgamento e preconceitos, como citado no artigo Ver o Mundo com Poesia. Se você puder... mas essa poesia não necessariamente é uma poesia suave, né? Se a gente, por exemplo, houve a poesia de uma que eu vou indicar para vocês também, de uma menina que estuda geografia no FRJ, que recentemente esteve com a gente, que é a Carol Dalfarras. Ela fala que ela pariu a mãe dela num slam, né? Que é um embate de poesias bem popular e bem, enfim, bem potente, e de mulheres, né? O slam das Minas.
Então, se dá na rua, é uma ação cultural de poesia forte, não é uma poesia, né? Poesia que vai colocar a mulher nesse lugar da mãe boa. É a poesia dura de uma menina negra, né? E que viu toda a sua história poder ser transformada com a sua própria escrita, sua própria autonarrativa. Então, eu super indico que vocês vejam Carol Dalfarras. Carol Dalfarras. Como? Carol Dalfarras. Depois eu posso até tentar colocar o link no chat. E é no Slam das Minas. Ela foi a vencedora desse Slam em 2018, se eu não me engano. E é muito forte, né? Porque ela fala dessa mãe preta, desse lugar que muitas vezes a gente não se coloca, porque, obviamente, né, a gente não se identifica como negra, e ela vai falar. Então, e eu tenho pensado muito nisso, porque no Brasil a gente naturalizou essa hierarquia entre mulheres, e isso é muito, muito cruel, muito cortante, né? A gente recentemente teve no Brasil um caso que eu não sei se vocês ouviram, que do menino Miguel, em que uma mãe empregada doméstica foi trabalhar com seu filho, e nos 5 minutos que ela deixa com a patroa, né, a responsabilidade desse menino, sim, né, ele quer sair, e essa patroa não tem paciência, e essa criança morre, cai, né? Então, assim, o que isso significa do ponto de vista da gente que está pensando a maternidade e o cuidado, a política do cuidado? O que isso significa? Onde a gente precisa rever também as nossas ações enquanto mulheres não negras ou que contrata esse tipo de... que está nessas relações num lugar de privilégio, né? Então, é muito importante pensar isso, porque no Brasil, muito do que a gente está vivendo hoje tem a ver com o lugar que as empregadas domésticas tiveram na política de 2015 para cá, por exemplo, de 2010 para cá, o lugar que as mulheres tiveram na política de um modo geral. Então, quando a gente se propõe a discutir política do cuidado, é preciso falar, como diz a Grada Quilomba, né, ela nos provoca a gente pensar se existe mesmo essa solidariedade, essa sororidade universal, né? E não existe. Então, como uma pesquisadora que tenho aprendido muito com as intelectuais negras, também fica aqui a recomendação para que a gente leia cada vez mais essas mulheres negras que têm uma potência enorme de explicar a vida e explicar o mundo, justamente porque foram muito pouco ouvidas pela ciência, por exemplo, e hoje têm a condição de circular. Então, eu tenho aprendido muito com os estudantes que me estimulam a me pensar nesse lugar de branca, por exemplo, quem foi responsabilizada socialmente pelos cuidados. Então, quando a gente fala de política do cuidado, é preciso pensar também que relações são essas que a gente estabelece com outras mulheres. Você falou disso, no seu artigo você também traz o dado aqui, de que no Brasil, né, o Censo Escolar de 2010 trouxe a informação que mais de 5 milhões de estudantes não tinham o nome do pai no documento de identidade, né? Então, a gente começou a falar sobre um lar ideal, né, que seria ideal, mesmo com violência, mas assim, privilegiado, né, que teria um pai dentro de casa, quando, na verdade, a maior realidade não é essa, né? Então, não sei se seria um privilégio, justamente milhões, né? porque tá com um homem violento em casa, muitas vezes leva essas mulheres a ter uma parentalidade solo, uma maternidade solo, né? Sim, e aí, mesmo tendo alguém. Ou por vários tipos de violência, ou por simplesmente os homens não quererem assumir o seu papel. Então, é preciso discutir parentalidade com os homens também, né? É preciso discutir qual o meio de criar uma criança sem a participação dos homens. Isso vai certamente causar impactos na vida da criança. Então, pensar, como a Bell Hooks pensa, né, a paternagem feminista, né, qual é essa inserção dos homens, enfim, e isso é levar para todos os cantos, é levar para as escolas, por exemplo. Nas escolas, quem cuida das crianças? Quem são os cursos de formação de pedagogia, por exemplo? Imensa maioria de mulheres, né? As escolas contratam homens para cuidar na educação infantil. Os homens estão também, não quero ir defendendo os homens, né? Porque são tão raros os lugares onde as mulheres dominam, mas essa dominação ela tem a ver com dentro da educação, por exemplo, a profissional da educação infantil é menos valorizada do que a da educação superior, né? E qual esse valor que a sociedade dá está relacionado também ao valor que essa mulher tem, por exemplo, quanto ela ganha, se esse é um lugar de poder ou não.
né? Então, assim, se as mulheres ali na educação infantil, eu tenho uma irmã que é da educação infantil, que estava até assistindo, Carla, né, precisam ser valorizadas, porque elas estão ali cuidando dessas crianças também, e são elas também que vão passar os valores, por exemplo, masculinos, machistas ou feministas, por exemplo, para essas crianças, se menino brinca de boneca ou não, né? Se o menino aprende a cuidar desde pequeno. Então, porque tem isso também, como é que a gente cria as nossas crianças? Criando crianças feministas, como diz Chimamanda, você pensar se o seu filho aprende a cuidar quando ele é pequeno, ou se você vai ensinar isso só para as meninas, né? Enfim, o menino vai ser estimulado a ser competitivo e a menina cuidadora. Ou não, ou vamos vai desconstruir. reiterando, né? Uma cultura que vai se reiterando como se fosse natural, né? Dentro de casa, na escola, né? Em todos os a Marenberg, ela fez uma observação aqui. A política do dividir para conquistar vai para isso também. Separa a mulher em etnias, estética, entre outros aspectos, desunindo ser mulher, entre aspas, né? Que é uma formação cultural, né? Ser mulher. E a gente vai reiterando isso. Uma performatividade também, né? Do ser mulher e do ser mãe. Depois que eu li também sobre isso, né? Sobre a performatividade da maternidade, como a gente performa a maternidade. Porque tem uma expectativa social sobre isso, a boa mãe, né? E tem várias outras relações estabelecidas aí. Que, então, um homem trans que gera uma criança e pare, ele é mãe? Esse nome mãe cabe a quem, né? E aí é um tema super complexo da gente pensar. Eu não tenho, por exemplo, muito material sobre isso ainda, né? Então, por isso que eu falei que o meu limite ali, né, a minha parcialidade do que eu venho estudando na maternidade é ainda mais centrado na mulher cis. A Carla fala aqui, sim, como professora de ED infantil, esse olhar é fundamental, né, da desvalorização. Só para complementar isso que você diz aqui, inclusive, a gente tem uma rede, né, de outras associações e temos uma grande parceira que está em Castilho e León, que é a região, enfim, mais para o norte da Espanha, e ela é presidente de uma associação trans, que chama Transformação, e a grande luta, né, delas é, assim, que a lei aqui, né, de gênero, né, não considera, por exemplo, embora sejam mulheres trans, mas não entram, né, na categoria de mulheres para algumas coisas. Por exemplo, se elas sofrem violência, elas não podem, ou seja, não podem fazer a denúncia porque elas biologicamente não sabem, ou seja, tem aí ainda um debate que parece que no Brasil isso está mais avançado, né, mas que aqui, assim, que ela me diz nesse termo, porque se discute mais, digamos assim, aqui ainda há algum tipo de, ou seja, ela está reivindicando por esses direitos, né, porque existe todo eu não vou entrar nisso, porque eu também, mas enfim, tem uma corrente do feminismo que não concorda, né, enfim, há um certo debate aí entre e as feministas, mas o que eu queria dizer, né, também sobre isso, é que a gente, na pandemia, né, viu que a população de mulheres trans ficou extremamente vulnerável, né, como eu te coloquei, né, a gente falando. As pessoas, porque são mulheres que não têm, você inclusive diz no seu artigo, muitas mulheres não têm acesso à educação, são pessoas que interrompem os estudos, porque o Brasil é o país que mais se mata transexuais, né? Você dá até dados, eu acho que eu não sei se eu imprimi aqui, mas você aponta, são dados assim horríveis, né? Um número altíssimo, é o maior país do mundo né, que mata as mulheres trans. Então, a gente sabe que existe nessa questão da migração de mulheres trans para a Europa, a grande maioria vem prostituir, porque é como se essa colega, ela diz, né, essa companheira, Fabiana, a gente não teve acesso à educação, a gente não fez um curso, então é como se não houvesse outra alternativa. E a luta é exatamente isso, poder que essas pessoas tenham outras possibilidades também, né, se empoderem, porque, de fato, a realidade é muito dura, né? E isso tem que ser mais visibilizado. Né? Então, isso tem muito a ver com a escola, por exemplo, né? Isso tem muito a ver com a minha condição de professora, de formação de professores, da gente levar esses debates para a sala de aula,
ao contrário do que tentam colocar um discurso mais conservador, que é uma ideologia de gênero e etc., a gente precisa pensar isso como as existências, né? As pessoas existem, e elas existem, né, inclusive na sua natureza, por exemplo, intersexuais e vão viver a experiência da transexualidade. Então, isso existe na escola, existe desde sempre no sujeito, na pessoa, né? E então, mesmo na educação infantil, na educação dos ciclos básicos, a gente precisa estar atento a isso, e a política do cuidado inclui isso também, né? A gente cuidar dessas pessoas e cuidar para que elas não sejam violentadas, oprimidas nesses espaços. Então, quais são os espaços, e aí as geografias feministas ensinam isso para a gente de modo bastante direto, né? As espacialidades, né? Os espaços interditos, os espaços que foram interditados a essas pessoas, a escola, a própria casa, são expulsos de casa, né? Então, se a gente está falando da espacialidade do lar, né, esse direito a ser cuidado também, né? Então, a ser cuidada. Então, essa questão, para mim, é muito importante, porque é isso, estão ligadas ao mercado do sexo, né? A prostituição, etc., mas também podem estar em vários outros lugares, estão na política. Érica Malunguinho, uma vereadora de São Paulo, né? Uma deputada de São Paulo, é importantíssima para representar esse perfil da mulher trans, negra, e que age politicamente construindo espacialidades, por exemplo, lá em São Paulo, né, o Aparelho Luzia, que é um quilombo urbano, que ela movimenta, né, e que é maravilhoso, porque, por exemplo, uma vez lá, visitando esse espaço, a gente viu uma palestra, um conjunto de pessoas falando sobre masculinidades, né, e dentro desse rol de masculinidades tinha um homem trans falando sobre a sua condição, sobre a sua história, e a gente vai aprendendo nesse, e é na cidade, sabe, é circulando, era um ambiente que tinha música, que tinha, sabe, arte, a gente pode trocar e aprender o tempo todo. Eu sou muito animada com esse tipo de ação, né, e essas existências, como a Érica Malunguinho e tantas outras. Então, Dani Balbi é uma professora da FRJ, trans, e que está também levando essa discussão, porque precisa, né, ou eu tenho aqui até, eu recentemente comprei uns livros da Meg Hayara, que é uma professora também maravilhosa, que fala O Diabo em Forma de Gente, é o nome do livro, Resistências de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação, né? Então, essa questão, assim, se a gente usar, né, muito mais a criatividade para poder acionar esses sujeitos, eles serem, de fato, as pessoas que nos ensinam, que falam para a gente ouvir um pouco, né, essas sujeitas, essas mulheres, Então, e aí eu acho que é super importante da gente ampliar as nossas referências mesmo, né? Enegrecer, enegrecer. Nossa, eu tenho aprendido muito e tenho visto como eu era também cega para muitas questões, né, na minha própria maneira de ensinar, de fazer pesquisa e de agir, então até de criar filho, né? Então meu filho só tem 4 anos. Eu pude fazer essa maternidade já muito atenta a essas questões, mas talvez se eu tivesse sido mãe há 15 anos ou 20 anos, algumas dessas questões não entrariam na minha maternidade. O respeito ao outro, a diferença, sim, como um valor que eu já carregava, mas talvez atenta às sutilezas, né, de como isso pode estar presente no nosso cotidiano. E falando um pouco agora da questão do Covid, né, e como se reinventar, né, igual você está falando, pensar outras formas de maternidade, não tendo, como você falou, o apoio da escola. Na live, a nossa live anterior, a gente falou um pouquinho falou um pouquinho não, foi o tema, foi o suicídio, né, e aí eu me lembro muito de uma pergunta de uma mãe, que ela disse, o que dizer para uma criança quando ela diz que está com medo de morrer, né, e a pandemia, ela traz uma questão que a gente não gosta de falar, mas é iminente, a morte, né, e o problema da saúde, enfim, esse risco de não saber muito bem, e essas mães que estão trabalhando de casa, que têm que produzir, como você coloca na sua pesquisa, no seu artigo, que você é uma pesquisadora, né, então tem que ter esse espaço para reflexão, para leitura, e como manter essa política do cuidado. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a política do cuidado. Você falou, citou algumas vezes, né, o termo, mas para as pessoas que não leram, né, não tiveram acesso ao artigo, para que elas entendessem um pouquinho melhor do que a gente está tratando.
Fórmula não tenho. Não tem solução. Eu tenho, assim, uma busca, né? Uma busca minha, inclusive pessoal, que eu acredito que seja uma busca também coletiva de muitas mulheres. Se agarrar no autocuidado, né? Tentar ter uma parceria também, algumas parcerias, essa coisa da rede de apoio nunca foi tão visível quanto que elas são importantes, né? E a escola certamente faz muita falta, mas também todas as outras possibilidades de encontrar uma outra criança, né? De ter amigos em que você possa... Enfim, eu passei muitos meses mesmo fechada em casa, mas quando eu senti que isso estava prejudicando a saúde do meu filho, eu comecei a ter que abrir alguma coisa. Então, ele vai usar máscara, ele vai brincar meia hora numa pracinha aqui, interagir com criança. Ele já estava ficando sem querer sair de casa, sem querer interagir, abalando o psicológico. Aí eu fui procurar uma ajuda, né, uma terapeuta também para me dar uma orientação, e ela falou, se está prejudicando a saúde dele assim, você vai preferir o quê, entendeu? São escolhas que a gente vai ter que fazer. E aí eu abri um pouquinho, então... Né, a gente precisou fazer uma obra em casa emergencial, e aí sai de casa, vai viajar, tenta dar uma qualidade. Então, uma casa que tenha um espaço para brincar, uma natureza, alguma coisa. Então, mas isso é o privilégio, né? Nem todas as mulheres vão poder fazer isso. A imensa maioria sequer pôde ficar em casa. Para cuidar dos próprios filhos. Falando da empregada doméstica que, além de não poder ficar em casa, não tem onde deixar a sua criança. Então, essa discussão também da escola aberta, fechada, é super complexa, né? Assim, eu tendo a preferir que ela fique fechada, porque eu também não estou trabalhando fora, estou trabalhando em casa. Agora, se eu tivesse que sair, onde eu ia deixar? Né? Então, por acaso, eu tenho de novo o privilégio de ter o pai disponível também, podendo cuidar e dividir. Mas é isso, eu acho que tem essa coisa de primeiro repensar as próprias relações em casa, né? Obviamente, um casal, independente de ser hétero ou não, precisa dividir esses cuidados, os cuidados de limpeza, né? Os cuidados de alimentação, não são só os cuidados da criança, né? E obviamente também, se for possível, das crianças. Então, mas tem diferenças enormes. Por exemplo, a guarda compartilhada, quando não vive não só, cada um cria de um jeito, e aí são conflitos que aparecem muito, né, nesse tempo também. Agora, quantas mulheres que não podem sair, não podem levar o filho para o trabalho e também não tem escola para deixar, como elas estão fazendo, especialmente essas mulheres pobres? Né? Muitas vezes deixam sobre a responsabilidade de outra menina, mais jovem ainda, muitas vezes criança. Né? E aí... A Márcia Maranhão, ela traz ela complementa isso aqui também que a gente já está falando. Ela fala numa etnografia com mulheres catadoras de lixo, realizada em 2019, um projeto coordenado por ela, inclusive, em Recife, ficou registrada que essas mulheres sustentam a casa com salário de R$600 e os maridos estão desempregados. E o que a gente pode fazer no nosso lugar, né? É difícil, mas é aquilo, o mínimo que pode. Se você pagava uma diarista, alguém na sua casa continuar pagando sem ela ir, é um gesto mínimo, né? Ou se você tem condições de fazer doações para redes de mulheres, né? Tem o Segura a Curva das Mães, tem uma série de outras, as mulheres que eu pude ter contato, né? Da região da Zona Oeste, que estavam fazendo cestas de autocuidado com produtos da agroecologia. Então, ajudar mulheres em ações, né, chamam de empreendedorismo materno, mas comprar máscara, compra de uma que você sabe que é uma mãe e tal. Enfim, esse tipo de ação, né, que a gente minimamente consegue incorporar. O Cláudio Honor, ele disse assim, uma questão Covid, fui formada em um contexto em que a presença era forma de amor. A pandemia vem e mostra o valor da ausência como forma de amor. Gostaria de ouvi-la sobre essa alteração e da sua repercussão na subjetividade humana. É difícil, né? Por exemplo, os idosos ficaram mais isolados, né? Essa coisa para te proteger, eu preciso que você fique aí, eu aqui. Durante meses isso funciona, mas também pode causar depressões, né? E problemas, né, muito ligados à ansiedade, tudo isso. Então, é difícil manter o contato, mesmo que à distância. Então, é possível todo dia fazer ligação, todo dia pedir notícias e dar notícias, mandar fotos, sei lá, né? Mas é super difícil. Como é que você ensina uma criança que agora ela vai encontrar um amiguinho na rua e não vai abraçar? Sim. Né?
Isso é muito complexo mesmo. Acho que a gente não sei se vocês têm algum tipo de resposta para essa pergunta, mas acho muito cruel você ter que ensinar uma criança a não abraçar pessoas que ela abraçava antes. Por isso, o retorno para a escola também é muito delicado, né? Porque na educação infantil, por exemplo, como que a professora se compromete a ficar distante das crianças? Essas crianças, depois de tantos meses em casa, com uma criança de 4, 3 anos, por exemplo, ela vai viver um novo momento de adaptação, só que é uma adaptação que ela tem que se readaptar num outro cenário. Então, tudo isso é muito delicado, né? Para nós adultos, para os idosos, mas também para as crianças que estão aprendendo esse jeito né, da própria sociabilidade na pracinha e tal, essas interações. Com as coisas também, né? Não basta estar de máscara. Né? É isso, com as coisas, com a rua também, né? Como andar e manter a distância e uso de máscara. No caso aqui que a gente volta para um confinamento, né? Então não pode sair de uma certa área. A gente não saiu do confinamento, teve gente que não entrou também. Então, aqui no Brasil, eu não posso dizer que a gente teve ou não teve, né? A gente teve um confinamento para algumas pessoas, talvez não para a maior parte, que continuou lotando os transportes públicos, e também, se eu estou o tempo todo trabalhando, lotando no transporte público, por que eu não posso sair com os vizinhos e fazer um churrasco, sei lá, entendeu? É um pensamento que é compreensível, mas não aceitável se a gente entende que depende de política. E essas políticas passam por políticas públicas de cuidado. Né? Pela primeira vez eu vi, pelo menos não conhecia antes, né, esse tipo de projeto que vira, por exemplo, um auxílio emergencial para mães solo ser o dobro do que para as outras pessoas. Né? Isso é resultado de muita luta política, né? E certamente de mulheres que na política interferiram para que aquele projeto de lei fosse formulado assim, ainda que por um homem. Né? E aí também é preciso dizer que algumas pessoas vão ganhar os louros dessa política, mas que ela foi criada lá na base, né? E provavelmente por um movimento político feito por mulheres mães. Então, você falou do conflito entre as feministas mais radicais com as transfeministas e tal. Existem... A gente perde muito não brigando juntas, né? E certamente a gente já aprendeu isso em outros contextos de luta política, que se a gente se juntar, a gente avança mais. Né? A gente tem que se defender juntos. É que a própria formação dessa tal rivalidade, né, ela cai por terra quando a gente fala de rede de apoio, né? Então, por exemplo, no nosso caso, eu e a Fabi, o filho dela já é um pouquinho maior, ela, né, depois pode falar da experiência dela. Como a gente está chegando aqui a 1 hora da live, tem uma pergunta do Luiz Paulo. Ele diz assim: uma live de 3 mães, que vai de encontro no que eu vou propor aqui para nós falarmos. Poderia descrever de forma sucinta algum aprendizado pessoal dentro do contexto pandêmico da questão maternal para cada uma de vocês? Então, no meu caso aqui, né, quando a gente fala de... fomos criadas para essa coisa de rivalidade feminina, né, que quando a gente fala de maternidade, isso não existe. Porque eu sinto muita falta de ter uma rede de apoio, de ter as mulheres da minha vida perto, né? Para cuidado, para um desabafo, para olha aqui um pouco para poder fazer alguma outra coisa. Então, o que eu mais aprendi foi o quanto todas essas pessoas são importantes para mim, né? E o quanto tudo isso faz falta. E pensar também de uma outra maneira agora que isso nos colocou, né, a pandemia. Então, e se tivesse perto, como seria, né? Então, talvez daria mesmo, porque a gente tem que preservar. Tem o caso de mãe, por exemplo, a minha mãe é no grupo de risco, né? Então, como seria a minha interação, a interação da minha filha com ela? A Isabel ainda é muito pequena, né? Ela não tem, ela não entende que nessa interação com muitas pessoas, como isso vai afetar também a subjetividade e o compor dessa pessoa, né? Como um sujeito dessas relações. Igual a gente falou, a gente tenta ligar, ter uma rotina de ligar todos os dias, né? Para que veja os avós, entenda ali os afetos, como eles vão se construindo. Mas é muito difícil, porque eu acho que vai ter
vai ter como a gente ter um olhar de tudo isso depois de uns 10 anos passados, né? A gente ainda está vivendo, e como você falou, a gente está aprendendo, vivendo, né? Então, cada uma tá tentando da forma que pode, né? E eu acho que essa é o maior aprendizado. A gente, no meu caso, valorizar e saber, entender o quanto é importante essa questão de rede de apoio, o quanto é importante. Mulheres que se ajudam e mães, elas se ajudam, né? Então, eu mesmo estando aqui, seja uma informação, né? Olha, faz assim, tenta assim, preocupar de saber como que tá indo, como que foi a noite, e apoiar, e esse incentivo também de não deixe de ser as outras Mersas que existem, né? Continue, englobe a mãe dentro das outras, que é o mais difícil, acho que é o maior desafio. É verdade. No meu caso, eu acho que, assim, né, eu acho que Mércia também fala de um lugar que eu me identifico como, nós somos mulheres migrantes, né, vivemos na Europa, embora, digamos, a gente pode dizer que uma condição privilegiada se a gente for, enfim, né, dentro da nossa condição, mas, enfim, não deixamos de ser, somos estrangeiras, né, ser estrangeiro, mãe, não é fácil, porque, de fato, a rede de apoio, né, no caso de Mércia, não, essa rede de apoio está no outro lado. Eu ainda tenho do meu marido, mas, por outro lado, eu digo assim, nesse momento, não há rede de apoio, porque, exatamente, né, a gente não pode, porque os avós têm medo, quem pode transmitir, e eu acho que uma coisa que eu acho um aprendizado é poder também, assim, o espaço, ou seja, essa coisa de poder também colocar o limite no sentido de dizer, poxa, eu de fato, hoje eu não estou com condições de poder dar uma atenção ao meu filho. Isso não ser motivo de culpa, sabe? Porque eu acho que a gente também entra nessa... fazendo... É algo de um esforço tão grande, né? E que às vezes a gente diz, não dá. É difícil lidar também com essa... E eu acho que tem a ver com as tuas questões, Anitta, porque o espaço da casa é como se o fato de estar mais tempo em casa, a família, realça, inclusive, essas culpas. Porque, quer dizer, eu não pude estar com meu filho brincando, né? Porque eu estava cansada. Então, no caso do que já tem 11, né? Que já não necessita esse olhar atento, porque ele, claro, é muito mais independente, mas é de algum momento eu não poder ensinar a tarefa, porque eu estou também exausta, né? E poder dizer assim, poxa, poder também dizer, nesse momento não foi possível, né? A gente também saber, não somos mães, mas a gente também é mulher profissional, né? Eu acho que isso a gente aprende bastante, embora seja muito difícil, né? Essa coisa de conciliar, inclusive estando tudo no mesmo lugar, porque enquanto eu vou para o meu ambiente de trabalho, né? Eu tenho minha rotina, eu pego meu metrô, tal, ele está na escola, mas quando está todo mundo no mesmo lugar, é como se né, as coisas se confundem um pouco, né? Então, é isso. Mas eu acho que tem um lado que a gente vai aprender, sabe? Eu acho que tem muita coisa que, claro, a gente só vai saber daqui a um tempo, né? Como o que isso tudo, como isso afetou a subjetividade dessas crianças, né? Nossas e, enfim, de todo mundo. Mas eu acho que vai ter um lado também positivo. A gente vai tirar alguma coisa disso, sem nenhuma dúvida, né? Eu acho que essa questão, pelo menos, ter ganhado visibilidade já é uma conquista. Assim. Então, eu estou vendo, por exemplo, não sei se é porque os algoritmos do Facebook arrumam tudo direitinho para a gente ver o que a gente quer, mas eu tenho visto muitos movimentos, né, de, por exemplo, no meu campo de atuação, que são as docentes e cientistas, se unindo, se organizando, criando coletivos para reivindicar pelo menos o olhar mais atento das instituições, então as universidades criando alguma condição. É muito lento esse movimento, né? Mas eu vejo que já é pelo menos um tema, né? É um tema mais reconhecido que antes, e eu acho que
pandemia trouxe isso para o debate, né? Então eu tenho visto mais reportagens sobre isso em revistas de circulação mais aberta, que não são acadêmicas, né? Revista de jornal, assim, Cláudia, sei lá. Então eu tenho Marie Claire, eu tenho visto mais, sem querer fazer a propaganda aqui, mas que a notícia chega para um público mais aberto, assim, né? Então coloca também pessoas que não são mães, né? Ou que já passaram por isso há mais tempo, para pensar sobre isso, né? Então, eu também tenho visto uma certa militância materna, se é que pode assim, tem gente que não gosta desse termo, né? Por falar sobre isso, por poder pelo menos dizer, olha, maternidade não é tudo para mim, como as pessoas que querem passar. A maternidade é um aspecto da minha vida, mas eu também preciso me encontrar como mulher, como profissional, como, né? E isso exige tempo também. Então, eu recomendo fortemente que a gente repense as nossas parcerias, né? E quem está com a gente, né? Seja o companheiro, seja os nossos familiares mais próximos, ou ainda que distantes, mas que ajudam a manter vínculos, né? E referências familiares. Então, a honestidade, né, gente? Sem hipocrisia também. Eu acho que isso é muito fundamental, sabe? A gente conseguir falar honestamente com as pessoas, olha, eu preciso de apoio, né? Ou ouvir uma amiga que está com problemas sem querer julgá-la, mas tentando dar algum suporte para que ela consiga repensar a sua própria vida, sua relação. Mas é muito difícil também. Existem aqueles casos em que as mulheres estão numa relação, né, eu estou vendo isso acontecer assim perto, porque é melhor aquele companheiro que ainda que de alguma forma te faça mal, é com quem você pode deixar sua filha para você ir num médico. Eu estou vendo isso acontecer com algumas amigas, entendeu? E é cruel isso, então, porque a pessoa está querendo se cuidar, mas para ela se cuidar, ela precisa deixar com alguém. Se ela não tem, se ela é uma migrante, por exemplo, não tem a família próxima, ou o que acontece, né? E do outro lado também tem pessoas que têm as condições, né, que também nos inspiram a fazer diferente. Então, quando eu falei da educação não violenta, recentemente eu vi um vídeo, depois eu posso ir lá na conversa desse vídeo e colocar umas referências. Da Elisama Santos sobre educação não violenta, e que ela falava assim, olha, eu não quero criar um mundo asséptico para o meu filho, que ele não saiba que a mãe dele fica com raiva, que a mãe dele tem problemas, entendeu? E também ele não precisa fazer tudo para me agradar, essa criança, sabe? E aí repensando essa relação também, que às vezes é super difícil da gente assumir, porque como mãe a gente quer que a criança agrade a gente, mas ao mesmo tempo você cria uma pessoa que fica querendo te agradar o tempo todo, é ruim para o mundo, né? Então repensar essas relações também, assim. Então eu tenho me colocado assim, né? O quanto eu preciso filtrar os problemas para o meu filho de 4 anos e o quanto ele também precisa saber que o mundo é o mundo, né? O mundo não é a mãe dele. Tem problemas, a mãe dele tem problemas, entendeu? Sabe? Porque senão você fica criando aquela criança na UTI, como ela diz, assim, né? Tudo muito limpo e aí? Tá frágil também, né? O corpo fica vulnerável. Então, não que eu acho que as crianças precisem passar por todos os problemas, mas às vezes, se aquilo, né, para a mãe, por exemplo, é uma dor, que a criança saiba que tem uma dor ali, né? Então, enfim, é super difícil, mas eu acho que as crianças também estão atentas, e acho que a alegria é quando o questionamento surge da criança, né? Outro dia uma amiga falou que a filha dela de 5 anos falou, mãe, por que ele não te ajuda para você vir brincar comigo? Né? Então as crianças estão atentas. A criança de 5 anos falar isso para a mãe e está reconhecendo que aquele companheiro dela não está tão companheiro assim, né? É preciso ouvir as crianças também. Além você finaliza o seu artigo dizendo a liberdade, a poesia, a gente aprende com as crianças. Eu acho que vai muito de encontro com o que você falou agora. A gente acha que elas não estão entendendo, não estão né, sabendo, percebendo, e pelo contrário, elas estão só fazendo isso, né, e absorvendo tudo. E quando meu filho me chama para brincar, ele sabe que eu preciso parar de trabalhar também, né? Então ele tem uma sabedoria ali também. E eu preciso saber ouvir. Né? O aprendizado com as crianças, exatamente.
Anitta, Há um grafite na rua, só para terminar, um grafite na rua claro. que diz que as crianças são as verdadeiras anarquistas, e eu devia ter colocado essa imagem, né, nesse artigo. Mas é isso, assim, acho que as crianças ajudam a gente a sair de um padrão de cobrança também, né? E mesmo que pareça uma cobrança deles para vir brincar, eu acho que é quando lembra a gente que o mundo precisa de um pouco mais de calma também, né? E de lúdico. Bom, queria agradecer. Só para dizer, só para finalizar, que somos humanas, porque o filho também, a gente pode errar, pode falhar, porque somos humanas, né? Embora a gente queira ser a melhor mãe do mundo, dar o que for possível para os nossos filhos, mas também erramos e falhamos, porque a gente é humano, né? Ser a mãe Certamente. possível, né? Somos a mãe possível. Muito obrigada, Anitta. Queria agradecer de novo, né? A gente já passou um pouquinho, que falamos que ia ser 1 hora com você, passamos um pouquinho do tempo. E muito obrigada. Tivemos um monte de gente mandando mensagem, não conseguimos ler todas as mensagens, a gente continua. Tem uma aqui falando das mulheres negras que sofrem no parto, a Mônica Morelato. Mônica Morelato. Acho que é super importante falar dessa questão, né? E dessas violências médicas, não apenas obstétrica, que as mulheres negras sofrem, que certamente as mulheres migrantes também sofrem em outros contextos. E é isso, assim, a gente não tem que estar atenta a várias questões que perpassam. Eu escrevi um artigo recentemente que vai ser publicado provavelmente ano que vem, e aí eu falo da contribuição das mulheres negras para pensar também a maternagem, né, e não só isso, porque, enfim, como uma mulher branca, eu só estou aprendendo com elas, né, não querendo, enfim, traduzir nem nada, mas trazendo um pouco desse enegrecimento para a geografia feminista que eu faço, para pensar a maternidade, né, então vou depois passar aqui, procurar aqui, depois se vocês quiserem, para compartilhar algumas coisas. Inclusive, o texto que eu falei sobre o puerpério, Mércia, do segundo puerpério, que está numa rede chamada Rede Humanas, né? E aí tem a questão das manas humanas, né? De pesquisadoras, cientistas, mulheres, mães, que estão refletindo também sobre isso. Então, são vários os canais que a gente também acessa para poder se ouvir, aprender e ver que a gente não está sozinha, né? E que muitas vezes aquilo que é tratado como um assunto pessoal, na verdade é político, né? E aproveitando isso que você está falando, do seu artigo, além de ter gerado o nosso encontro, a gente também vai fazer uma live com agora eu esqueci o nome dela, da Curva das Mães. Levanta a Curva das Mães, sim. É da Mãe Solo, né? Ela tem um perfil Mãe Solo, que ótimo, maravilha. A gente vai ser na próxima sexta-feira. Conhecemos o trabalho, o projeto delas através do seu artigo que você cita, né? O trabalho que elas estão fazendo, que também é outra coisa admirável que surgiu, né? Elas ajudam mães com auxílio, elas levantam campanhas, né, para arrecadar fundos para as mães durante a pandemia, e é muito importante, porque perspassa, né, o que a gente está falando de cuidado, vai para ação também, né, a gente acha importante levantar as questões todas, mas tem gente pensando só no que vai colocar na mesa para o filho na próxima refeição, né, então eu acho que é o mais importante. Uma puxa a outra, né? Tem isso no feminismo, acho que o feminismo materno, se é que a gente pode falar sobre isso, também tem tentado agir nesse sentido, né? Tem mães e tem mães com mais vulnerabilidade, vamos então ser aquela mãe que ajuda outra mãe. E se a rede de apoio possível é essa, que a gente faça pelo menos esse, né, possível, dentro dessas maternagens possíveis, né, dessas ações políticas da maternagem, que a gente inclua de fato uma sororidade materna, né, enfim, e reconhecendo sempre que tem desigualdades, mas que a gente está tentando trazer equidade para essas relações. Ótimo. Obrigada a todo mundo que entrou na live, que mandou mensagem. Tem muita gente também falando, não posso ver agora, mas vou assistir depois. Então, lembrando que vai ficar no Facebook. Também vamos colocar no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, Fabi. Você quer falar alguma coisa para finalizar? Eu quero agradecer a Anitta. Para mim foi uma tarde, né? Aqui é tarde, aí é de manhã, mas foi, enfim, eu sempre aprendo muito e gostei muito, Anitta. Acho que você faz
isso que você escreve, né, sua pesquisa, isso, enfim, são temas extremamente importantes, né, acho que a gente tem digamos, esse canal agora, né, a internet facilita, né, são questões, como você disse, pessoais, mas que são políticas, né, precisamos falar mesmo, dar visibilidade, a internet nos coloca em contato, né, e por isso descobrimos aí teu trabalho tão bonito, né, como professora, como mãe, que eu acho que enfim, é isso mesmo, são partes nossas que se interconectam, né, na nossa vida, é isso mesmo. E agradecer, nossa Mércia, a você, Anita, a todas as pessoas que estiveram, né, com a gente, que eu acho que enfim, cada observação dessa, né, para a gente é muito importante. Pena que a gente não pôde, né, responder tem muitas perguntas, muitas vezes. Sim. Eu sei que foi é um tema muito importante aí a prova, né, as pessoas ficaram até o final, né. Então, a gente pode continuar depois respondendo, né, se vocês tiverem disponibilizar os links, com certeza, o pessoal vai querer continuar debatendo aqui nos comentários. Então, eu vou encerrar no Facebook e depois a gente tira uma foto aqui nossa para a gente poder colocar nas redes, tá bom? Peraí, tá, só um minutinho. Obrigada, gente. Foi ótimo, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Melhor.